Olá pessoal, tudo certo? Quem fala é o professor Aderson, da Alpha Pro, e nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre treinamento. Então você já avaliou o seu aluno, você mediu o aluno, através dessas medidas você avalia o que isto representa, você sabe as características morfológicas deste aluno e por consequência você vai customizar, vai personalizar a prescrição do treinamento. Buenas! Nós temos aqui algumas características que são sistemas de alavancas quando nós falamos em biomecânica. Nós temos a alavanca interfixa, a alavanca interpotente e a alavanca interresistente. O que isso significa e o que isso quer dizer para a nossa realidade profissional? Nós devemos considerar algumas características das articulações. Falando em biomecânica, as articulações elas representam os eixos de movimento. Perfeito? E os ossos longos são as próprias alavancas. Aonde existe a inserção do músculo é o que nós chamamos de força potente, ou seja, onde a força é aplicada para a produção do movimento. Perfeito? É na inserção. Então a distância que eu tenho entre o eixo e a aplicação da força, eu chamo isto de braço de força ou braço de potência. A distância entre o eixo e a aplicação da resistência, a carga, nós chamamos isto de braço de resistência. Perfeito? Bom, entendendo isto, dentro do treinamento, principalmente aquele voltado para a hipertrofia muscular, é sabido que nós devemos manter o máximo de tensão durante todo o movimento. Nós sabemos também que quando trabalhamos com pesos livres, numa posição ortostática como esta, o maior braço de resistência é quando nós estamos paralelos ao solo. Ou seja, nós temos a ação da gravidade que nós devemos vencer e no caso do cotovelo, por exemplo, este aqui é o ângulo onde eu tenho o maior braço de resistência. Então, um ângulo de 0 até 90 graus, a resistência vai aumentando. Não porque a carga aumenta ou diminui, mas porque eu estou agora com um braço de resistência aumentado. Como o meu braço de potência não altera, o que vai acontecendo? Eu tenho que fazer mais força para ultrapassar esta resistência. E à medida que eu ultrapasso este ângulo, a resistência vai diminuindo. Perfeito? Então, eu sou partidário que nós venhamos trabalhar nas amplitudes normais das nossas articulações. Entretanto, algumas pessoas, elas não podem trabalhar nesta normalidade. Por quê? Porque se o seu aluno ele tem um cotovelo que é um cotovelo recurvatum, ou seja, ele é hiperestendido, ele ultrapassa a amplitude normal, nós podemos colocar em risco, principalmente neste caso aqui, que eu vou mostrar no exercício, que é o exercício de rosca-Scott, nós podemos colocar em risco esta articulação. Quando eu vou alterando o meu braço, neste caso aqui, então, quanto mais flexionado o meu braço estiver, o meu braço de resistência também ele vai alterando o seu pico de torque, que é onde nós vamos produzir o maior torque necessário para ultrapassar aquela angulação. Então, dentro disto, eu gostaria que vocês prestassem atenção neste exercício aqui, que é o rosca-Scott. Presta atenção. Eu me posiciono, alguns equipamentos, eles têm angulações diferentes, ou 30 graus, ou 45 graus, ou 15 graus, não é? E você posiciona, então, o seu braço, apoia abaixo da axila, não sobrecarrega a sua lombar e você vai, então, vencer a resistência. De que maneira? Eu vou trazer a carga, olha aqui. Aqui eu estou no ângulo de 90 graus. Por que 90 graus? Porque eu tenho uma flexão do meu ombro, por consequência, o meu braço ele está posicionado em flexão. Ok? Então aqui não será os 90 graus o pico de torque, mas aproximadamente no final do movimento. Aqui, ó, esta é a angulação onde eu terei o maior pico de torque. Bom, para eu não me cansar muito, eu vou mostrar aqui. E este é o exercício que eu não recomendo que você faça na extensão total. Ou seja, você não tem que buscar amplitude total. Por quê?
Porque à medida que eu vou ultrapassando este pico de torque, eu aumento a tensão por uma contração excêntrica, só que agora, se eu continuar este movimento e querer a extensão total, eu coloco em risco o meu ligamento colateral ulnar, tanto anterior quanto posterior. Isso pode trazer uma epicondilite medial, ok? Então, neste caso, nós faremos um movimento com uma amplitude reduzida. Eu não farei a extensão total do cotovelo. E desta maneira, eu terei um exercício eficiente e seguro. Por quê? Porque se eu fizer extensão total, eu coloco em tensionamento as estruturas passivas, que são os ligamentos. Fica a dica de hoje, um grande abraço, muito obrigado pela atenção de vocês e procurem nossos vídeos, assinem aí, se inscrevam no nosso canal, dê um joinha por favor e assim vocês estarão nos ajudando a propagar conhecimento. Abraço!